Menina sem grana pede para pagar depois. E o rico toma uma decisão surpreendente que muda tudo. Clara estava à beira de um colapso. O escuro pesadelo financeiro engolira sua pequena loja de antiguidades numa cidade onde as belezas do passado eram sufocadas pela desigualdade. Os sussurros, cruelmente abafados dos vizinhos, apenas ressaltavam sua solidão. O sino da porta da sua loja soava triste, como se também soubesse que cada cliente que entrava só estava interessado nas quinquilharias baratas que enchiam as prateleiras, em vez de nas verdadeiras relíquias, aquelas que guardavam histórias. Com as contas se acumulando, era apenas uma questão de tempo até que ela tivesse que fechar as portas. Um dia, ao observar a esquina da rua que dava direto para seu pouco movimentado comércio, Clara viu uma figura enigmática. Lucas, o homem que exalava riqueza e mistério, passava com seus trajes elegantes e um olhar que escondia segredos profundos. O que ele queria com uma loja de antiguidades? Ela precisava de dinheiro e rapidamente. Uma ideia maluca surgiu em sua mente. Que tal oferecer algo em troca de um respiro financeiro? Com o coração acelerado, Clara decidiu abordá-lo. Posso entregar este raro relógio de bolso apenas por um adiantamento para pagar as dívidas? Propôs tremendo. Era uma ousadia, um desespero e, acima de tudo, uma última tentativa. Lucas, em vez de rir ou desprezar, a fitou com um olhar que parecia penetrar sua alma. O que me garante que você pagará essas dívidas depois? A pergunta ociosa ecoou no ar pesado. Ela se viu envolvida numa negociação bizarra. Lucas não só aceitou sua proposta, como ofereceu ajuda para restaurar a loja. À medida que foram se aproximando, a complexidade de Lucas começou a se revelar, como camadas de uma cebola sendo descascadas. Histórias de um passado manchado pelo crime começaram a se entrelaçar ao presente e, ao mesmo tempo, fabricavam uma teia de sentimentos contraditórios. Ele era um homem marcado por sua fortuna, mas a sombra de seus atos o seguia como uma nuvem negra. O que deveria ser um simples acordo tornava-se uma dança delicada entre a necessidade de Clara e o que Lucas escondia. Cada olhar arocado trazia consigo um misto de esperança e receio. A cidade também não a deixava em paz. Pessoas sussurravam pelas esquinas. E Clara já podia sentir o peso do julgamento em suas costas. O que fariam se descobrissem sobre o passado de Lucas? Enquanto a pressão externa crescia e a loja começava a ganhar vida novamente, a conexão entre eles se intensificava. Clara se via em um dilema moral. A pergunta que a torturava estava sempre na ponta da língua. Até onde ela estava disposta a ir? Confiar em Lucas seria a escolha certa ou um erro fatal? O final feliz parecia um sonho distante. Enquanto cada pequeno avanço em seu relacionamento revelava mais segredos obscuros. O que a cidade descobriria sobre eles? Estaria ela pronta para enfrentar as consequências? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Sem aviso! Dá só uma conferida rápida do botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava a ponto de desmaiar com a intensidade das emoções. A loja, que começava a ganhar vida, agora parecia um reflexo vago do que poderia ser. Com Lucas, cada dia trazia uma nova expectativa, mas também um peso crescente de segredos não ditos. As paredes da loja sussurravam histórias que Clara ainda não conhecia, e isso a consumia. Mas algo estava prestes a mudar. O sino da porta tocou novamente, trazendo um visitante inesperado. Era Renan, o rival de Lucas, aquele que sempre esteve à espreita, como uma sombra. Ele entrou com um sorriso cínico e um olhar que parecia calcular cada movimento. Clara sentiu um calafrio. Ela sabia que Renan não era alguém em quem se podia confiar. Vejo que a loja está mais movimentada. E o que temos aqui? Um rico benfeitor? Disse Renan, as palavras cheias de sarcasmo. Clara sabia que ele estava ali para criar problemas, mas não fazia ideia de que aquele seria um dia que mudaria tudo. Lucas, que estava atrás do balcão, ergueu a cabeça, seus olhos ardendo com uma raiva imediata. O que você quer, Renan? A tensão no ar era palpável, e Clara sentiu como se o tempo tivesse parado. Antes que Renan pudesse responder, ele puxou um objeto do bolso, um velho celular, que ele levantou como se fosse uma bomba. Oh, vocês acham que estão a salvo, não é? Eu sei o que ele esconde. O coração de Clara disparou. O que Renan queria dizer? A expressão de Lucas se transformou em uma máscara de frieza, mas os dedos dele tremiam levemente. Clara sentiu um nó na garganta, a ansiedade misturada a um medo inexplicável. O que você sabe? Lucas exigiu, avançando em direção a Renan. Renan parecia se deliciar com o drama. Eu sei sobre o que você fez, Lucas. E agora, minha querida Clara, você está presa no meio de algo muito maior do que sua lojinha de antiguidades. O que vou revelar pode destruir tudo. Ele piscou, como se fosse uma piada. Antes que Clara pudesse processar, Renan pressionou um botão no celular. Uma gravação começou a tocar, e a voz de Lucas ressoou pela loja, clara e inconfundível. Clara congelou. Era uma conversa entre Lucas e uma figura obscura, falando sobre uma entrega de objetos roubados, relíquias que ele supostamente restaurava. O mundo dela desabou em um instante. As palavras de Lucas, antes cheias de segurança, agora pareciam uma traição. Não pode ser. Clara murmurou, seu coração desmoronando. Lucas estava envolvido em algo criminoso? Ele olhou diretamente nos olhos dela, um turbilhão de emoção passando por seu rosto. Clara, isso não. É o que parece. Ele parecia desesperado, mas o grito de Renan retumbava no fundo. Ah! Mas é exatamente o que parece! Seu namorado é um ladrão e você está a um passo de perder tudo. Sua loja, sua dignidade e talvez até mais. A pressão no peito de Clara crescia. Suas mãos tremiam. As paredes que antes seguravam sua determinação agora desmoronavam, revelando a verdade nua e crua. Pessoas do lado de fora começavam a se aglomerar, atraídas pela cena. Clara sentiu os olhares curiosos sobre ela, cada murmúrio como balas atingindo seu coração vulnerável. Um misto de ira e tristeza a invadiu. Como poderia ter confiado em Lucas? Será que tudo foi uma mentira? Renan se despedia com um sorriso vitorioso, enquanto Lucas lutava para explicar. O semblante
Dele estava ferido, mas Clara se sentia perdida, afundando em um mar de dúvidas. O que mais Lucas escondia? E como Renan sabia daquelas conversas? Ela se sentiu cercada, levando em conta cada palavra, cada gesto, enquanto a verdade pulsava como um tambor na sua mente. A loja já não era um santuário, era um campo de batalha. Clara, escute! A voz de Lucas era quase um sussurro, mas era como se a cidade inteira estivesse escutando. Clara precisava decidir. Acreditar no homem que poderia ser tudo, ou aceitar a realidade que estava se desenrolando diante dela. O que mais ela ainda não sabia? Poderia suportar a pressão de descobrir? Assim a vida de Clara, com toda a sua fragilidade e esperança, parecia pronta para uma virada ainda mais sombria. As palavras de Renan ainda ecoavam nas paredes da loja, um turbilhão de desconfiança e dor a envolvendo. Clara estava paralisada. O tempo parecia ter desacelerado. Ela olhou para Lucas, que tentava em vão encontrar as palavras certas, mas a expressão em seu rosto falava por si. Desespero, medo. Clara, por favor, me escute. Ele estendeu a mão, mas ela deu um passo para trás, seu coração batendo descompassado. O murmúrio da multidão do lado de fora só aumentava. E Clara começou a sentir o peso do que se aproximava. Renan sorriu, como se a dor dela fosse um espetáculo. Você não sabia, não é? Lucas sempre teve muita sorte. Ou talvez eu devesse dizer, fazendas muito interessantes. Ele tossiu e soube que havia algo mais e que aquilo era apenas o começo. Eu posso ajudar você a entender tudo isso, se você estiver disposta. Ainda em estado de choque. A verdade que se desenrolava diante dela era muito pesada para suportar. Antes que ela pudesse responder, houve um barulho ensurdecedor na porta da loja. Olhos se viraram para a entrada e um grupo de homens entrou. Todos estavam vestidos com trajes escuros. E suas expressões mostravam que não estavam ali para comprar antiguidades. Lucas, um dos homens disse, com uma voz profunda que cortou o ar como uma faca. É hora de você prestar contas. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ele parecia menor, como se a responsabilidade que carregava o esmagasse. Vocês não podem estar aqui. A ansiedade em sua voz estava clara. Clara não sabia se tinha medo ou compaixão por ele. Seu mundo foi ameaçado por momentos de verdade e ela se sentia engasgada com isso. Os homens se aproximaram e Lucas levantou as mãos em um gesto de rendição. Eu não aceito mais. Vocês não têm nada sobre mim. O homem do grupo sorriu, mas nem era um sorriso amigável. Temos tudo. E você sabe que não pode escapar. Uma rápida discussão começou a tomar forma entre eles. Então, um dos homens sacou um telefone e ligou para alguém. Clara sentiu seu coração congelar. O olhar de Lucas encontrou o dela novamente e ela viu algo que a confundiu. Um brilho de determinação. Clara, eu fiz tudo por você. O que ele dizia a fazia. Pensar. Será que havia algo mais? Ele fez algo por ela? Enquanto a discussão entre os homens aumentava, Clara teve uma visão fugaz de algo se movendo na esquina da loja. Algo pequeno. Alguém? Quando ela virou a cabeça, o que viu fez o mundo dela desabar ainda mais. Era uma mulher, jovem, de cabelos cacheados e olhar nervoso.
Clara, eu preciso falar com você. A mulher gritou. Quem é você? Clara perguntou, seu tom de voz se misturando à confusão. Eu sou a irmã dele. A mulher apontou para Lucas. Ele não te contou, mas eu sei tudo. Precisamos sair daqui, agora! O choque invadiu Clara, enraizando-se em seu coração. A irmã? Lucas tinha uma irmã? Por que ele nunca mencionou isso? Antes que pudesse processar tudo, os homens se voltaram para a nova intrusa. O pânico tomou conta e tudo parecia prestes a descarrilar. Você não deveria estar aqui! Um deles gritou, avançando em direção à mulher. Vocês não podem fazer isso! Clara gritou, afastando-se de Lucas, a confusão e a raiva pulsando dentro dela. Desde quando você escondeu que tinha uma irmã? Era um jogo de consequências cada vez mais intrincado, e Clara se sentiu presa, correndo contra o tempo. Cada segundo a jogava mais perto do abismo. Loucura e revelações se uniam em um só, e tudo que acreditava estava prestes a ir por água abaixo. Ela sabe de tudo, Clara! Me escute! Lucas implorou, mas o momento de confiança já estava se esvaindo, e Clara não sabia mais em quem confiar. Enquanto isso, o tempo se acelerava e uma decisão urgente se fazia necessária. Como seria possível lidar com essas verdades e as sombras do passado que ameaçavam devorá-la por inteiro? Ela estava prestes a descobrir e não havia como voltar atrás. Clara estava paralisada, o coração acelerado, enquanto olhava para a mulher que se dizia irmã de Lucas. A tensão na loja era palpável e cada segundo parecia durar uma eternidade. Lucas a fitava, seus olhos suplicando por compreensão. Ela não deveria estar aqui. É perigoso, ele exclamou. Mas isso não parecia importar para Renan, que olhava a cena com um sorriso perverso. Por que nunca falou sobre ela? Clara começou, a voz trêmula de indignação. Tem mais segredos, não tem? Olhou para a nova intrusa. Irmã de Lucas. Mas a mulher estava tão assustada quanto Clara. A expressão dela mostrava o mesmo desespero. Não é seguro, Clara. Temos que sair. A mulher insistiu, puxando Clara pelo braço. Ele não é quem você pensa que é. Lucas se aproximou, a súplica na voz. Clara, por favor, acredite em mim. Eu só quis proteger minha família. Mas as palavras de Renan cortaram o ar. Proteger? Desde quando proteger é mentir sobre sua própria vida? Ele levantou o celular novamente. Vocês precisarem saber que Lucas não é só um ladrão. Ele está envolvido em algo muito maior. Nesse momento, a loja tremeu com a entrada de mais homens. Mais uma vez, eles estavam aqui. Clara girou, sentindo que as paredes estavam se fechando. O homem, mais alto, com uma postura ameaçadora, apontou para Lucas. Compile as coisas. Você teve tempo demais. Pandemonium! Clara olhou ao redor, o tumulto da multidão do lado de fora se intensificando. Renan piscou, como se soubesse o que estava para acontecer. Você realmente acha que pode escapar das coisas que fez? Então, ao som de um estrondo, o vidro da loja se estilhaçou. Um homem mascarado entrou correndo, armando uma arma para Lucas. O pânico tomou conta. Chega! É melhor você se render agora, Lucas! Clara estava em choque. Todos os gritos se misturavam, e o silêncio repentino a fez sentir como se estivesse sufocando. Não, isso não estava acontecendo. Você está em perigo, Clara. Fique atrás de mim. Lucas se colocou na frente dela, mas o movimento só.
fez Clara se sentir mais perdida. Como ele poderia se colocar na linha de fogo? Ah, que lindo, Lucas! Sua heróica tentativa de salvar a donzela! O deboche de Renan ecoou, trazendo uma nova onda de angústia. As vozes se elevaram. O barulho se intensificava. Eu não sou uma donzela! Me deixe sair daqui! Clara gritou, mas as palavras mal saíram de sua boca quando o homem mascarado disparou um tiro. O som ecoou e tudo parecia um turbilhão, luzes piscando e corpos em movimento. Mas o tiro não atingiu Lucas. Não! Em um ato de proteção, a irmã de Lucas pulou na frente dele. O impacto foi brutal. Clara parou, sentindo um nó na garganta, e a imagem da mulher caindo, com os olhos arregalados e a expressão de dor cravou-se em sua mente. Não tá... Clara murmurou enquanto corria em direção à mulher caída. O sangue se espalhava pelo chão reluzente da loja e o mundo de Clara desmoronou em instantâneas lembranças. Clara, me escute! Lucas gritou. Clara se virou, o olhar arrependido e desesperado dele cortando fundo. Ela está envolvida! Eu prometi que ela ficaria fora disso! A confusão atingiu sua mente como uma carga elétrica. Como assim? O que exatamente está acontecendo? Clara exigiu, o medo agora se transformando em raiva. O que mais Lucas estava escondendo? O que mais ela não sabia? A vida de Clara estava em frangalhos e ela se sentiu puxada para a espiral profunda de enganos e armadilhas. A irmã dele estava no chão e o homem que atirou parecia pronto para atacar novamente. Você não deveria ter vindo aqui, sua idiota! Lucas berrou, a voz desesperada enquanto tentava alcançar a irmã. Ela não tinha ideia, Clara. Eu nunca quis que isso acontecesse. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, e Clara sentiu a dor dele ecoar na sua. O grito de Clara congelou no ar. O que você quer dizer com nunca quis que isso acontecesse? O que está acontecendo? As verdades ou mentiras dela mudavam a cada instante, e os quebra-cabeças estavam se montando de forma grotesca. Antes que Lucas pudesse explicar, um novo impacto ecoou pela loja. A entrada da polícia. Todo mundo ao chão! Gritou um polícia no meio do caos. Clara se virou, o coração batendo tão forte que doía, enquanto o mundo ao seu redor desabava em uma tempestade de sirenes. Enquanto ela se agachava em meio ao conturbado cenário, Clara percebeu que estava cercada por mentiras e traições que sugavam sua confiança como um buraco negro. E a pergunta carregava um peso esmagador. Mesmo sabendo tudo isso, poderia confiar em Lucas? Ele era, afinal, o homem que a levou a este abismo. E agora, no centro de tudo, havia uma nova realidade que a abalava. A verdadeira natureza da vulnerabilidade humana estava prestes a ser revelada, e os efeitos disso poderiam ser devastadores. Clara estava paralisada, o coração acelerado, enquanto olhava para a mulher que se dizia irmã de Lucas. A tensão na loja era palpável, e cada segundo parecia durar uma eternidade. Lucas a fitava, seus olhos suplicando por compreensão. Ela não deveria estar aqui. É perigoso, ele exclamou. Mas isso não parecia importar para Renan, que olhava a cena com um sorriso perverso. Por que você nunca falou sobre ela? Clara começou, a voz trêmula de indignação. Tem mais segredos, não tem? Olhou para a nova intrusa, a irmã de Lucas, mas a mulher estava tão assustada quanto Clara. A expressão dela mostrava o mesmo desespero. Não é seguro, Clara. Temos que sair. A mulher insistiu,
puxando Clara pelo braço. Ele não é quem você pensa que é. Lucas se aproximou, a súplica na voz. Clara, por favor, acredite em mim. Eu só quis proteger minha família. Mas as palavras de Renan cortaram o ar. Proteger? Desde quando proteger é mentir sobre sua própria vida? Ele levantou o celular novamente. Vocês precisam saber que Lucas não é só um ladrão. Ele está envolvido em algo muito maior. Nesse momento, a loja tremeu com a entrada da polícia. Todo mundo ao chão! Gritou um policial no meio do caos. Clara se virou, o coração batendo tão forte que doía, enquanto o mundo ao seu redor desabava em uma tempestade de sirenes. Enquanto ela se agachava em meio ao tumulto, Clara percebeu que estava cercada por mentiras e traições que cigavam sua confiança como um buraco negro. E a pergunta carregava um peso esmagador. Mesmo sabendo tudo isso, poderia confiar em Lucas? Ele era, afinal, o homem que a levou a este abismo. E agora, no centro de tudo, havia uma nova realidade que a abalava. Então, uma sombra passou na porta da loja. Clara olhou novamente e, a princípio, pensou que fosse mais um dos homens que tinham entrado. Mas quando a figura se voltou para ela, seu coração quase parou. Era uma mulher com um olhar severo e determinado, e Clara a reconheceu imediatamente. Mãe! A palavra escapuliu dos lábios dela em um sussurro incrédulo. Clara não via a mãe desde que tinha 15 anos. E o que a trouxe para ali, agora, no meio de tudo isso, a expressão da mãe era uma mistura de alívio e angústia. Clara, você não está segura aqui! O desespero na voz dela fazia o coração de Clara afundar. Eu vim para te proteger. Eles estão atrás de você. Lucas olhou para a mulher, seu rosto cheio de confusão. O que você está fazendo aqui? Sou mais como uma acusação do que uma pergunta? Eu não posso te deixar aqui, Lucas. Você sabe o que isso significa? A mãe de Clara se virou para Renan, que agora parecia um gato contente no meio dos pombos. O que ela sabia? Por que essa mulher estava disposta a confrontar Renan? E antes que qualquer um pudesse responder, a irmã de Lucas caiu no chão. A luta pela vida e a confusão exacerbando a cena já caótica. O pânico dominou Clara. Lucas, precisamos ajudar. Ela tentou se aproximar, mas Lucas a segurou firmemente. Não! É uma armadilha! Ele estava descontrolado, o olhar dilacerado de dor. Então a mãe de Clara, de repente, apontou um dedo firme para Lucas. Você tem que escolher um lado, Lucas. Essa vida não é o que você deseja. Era uma frase carregada de raiva e amor, e Clara se sentiu atordoada. O que ela queria dizer? Afinal, qual era a verdadeira natureza de Lucas? Antes que alguém pudesse falar mais, 2 policiais entraram, armados, com a intenção clara de prender Lucas. Mas, de repente, Renan fez sinal e um dos homens que o acompanhava sacou um revólver. Ele não vai a lugar nenhum. O terror se espalhou pela loja como fogo em palha seca. A tensão aumentou e Clara sentiu sua mente girar. Então, algo quebrou seu fluxo de pensamento. A mãe dela puxou rapidamente um pequeno dispositivo do bolso e o jogou no chão. Um clarão de luz e o som ensurdecedor da explosão tomou conta da loja. Enquanto tudo se desintegrava em pedaços, Clara levou um choque que acertou em cheio. A armadilha estava desencadeada. E agora a revelação mais chocante estava prestes a se revelar. Lucas não era apenas um ladrão. Ele estava no centro de um esquema criminoso que envolvia sua própria família. E sua mãe sabia de tudo. O pânico tomou conta
E enquanto as luzes piscavam e as vozes se misturavam em um caos total, o mundo de Clara revirou-se de ponta cabeça. Quem eram essas pessoas de verdade? Em quem ela poderia confiar agora? Ouvindo o som da sirene se aproximando, Clara sentiu a pressão de todas as verdades não ditas. As consequências de cada segredo e escolha começavam a se revelar enquanto ela se perguntava a que ponto todo esse jogo havia levado. Ela precisava decidir: correr para encontrar a verdade ou se atrever a confiar mais uma vez. A linha entre amor e traição nunca foi tão tênue, e agora era hora de descobrir exatamente o que cada um deles estava disposto a perder. Clara estava paralisada, o coração acelerado enquanto olhava para a mulher que se dizia irmã de Lucas. Tensão na loja era palpável, e cada segundo parecia durar uma eternidade. Lucas a fitava, seus olhos suplicando por compreensão. Ela não deveria estar aqui. É perigoso! Ele exclamou. Mas isso não parecia importar para Renan, que olhava a cena com um sorriso perverso. Por que você nunca falou sobre ela? Clara começou, a voz trêmula de indignação. Tem mais segredos, não tem? Olhou para a nova intrusa, a irmã de Lucas, mas a mulher estava tão assustada quanto Clara. A expressão dela mostrava o mesmo desespero. Não é seguro, Clara. Temos que sair. A mulher insistiu, puxando Clara pelo braço. Ele não é quem você pensa que é. Lucas se aproximou, a súplica na voz. Clara, por favor, acredite em mim. Eu só quis proteger minha família. Mas as palavras de Renan cortaram o ar. Proteger? Desde quando proteger é mentir sobre sua própria vida? Ele levantou o celular novamente. Vocês precisam saber que Lucas não é só um ladrão. Ele está envolvido em algo muito maior. E nesse momento, a loja tremeu com a entrada da polícia. Todo mundo ao chão! Gritou um policial no meio do caos. Clara se virou, o coração batendo tão forte que doía, enquanto o mundo ao seu redor desabava em uma tempestade de sirenes. Enquanto ela se agachava em meio ao tumulto, Clara percebeu que estava cercada por mentiras e traições que sugavam sua confiança como um buraco negro. E a pergunta carregava um peso esmagador. Mesmo sabendo tudo isso, poderia confiar em Lucas? Então, uma sombra passou na porta da loja. Clara olhou novamente e, a princípio, pensou que fosse mais um dos homens que tinham entrado. Mas quando a figura se voltou para ela, seu coração quase parou. Era uma mulher com um olhar severo e determinado, e Clara a reconheceu imediatamente. Mãe? A palavra escapuliu dos lábios dela em um sussurro incrédulo. Clara não via a mãe desde que tinha 15 anos e o que a trouxe para ali agora, no meio de tudo isso? A expressão da mãe era uma mistura de alívio e angústia. Clara, você não está segura aqui. O desespero na voz dela fazia o coração de Clara afundar. Eu vim para te proteger. Eles estão atrás de você. Lucas olhou para a mulher, seu rosto cheio de confusão. O que você está fazendo aqui? Soou mais como uma acusação do que uma pergunta. Eu não posso te deixar aqui, Lucas. Você sabe o que isso significa? A mãe de Clara se virou para Renan, que agora parecia um gato contente no meio dos pombos. O que ela sabia? E antes que qualquer um pudesse responder, os homens que Renan
começaram a cerrar os punhos, prontos para atacar. A tensão atingiu o ápice. Clara sentiu pânico crescer. Então, antes que o caos fosse completo, um grito rasgou o ar. A irmã de Lucas caiu no chão, o corpo se contorcendo, o desespero estampado em seu rosto. Não, não, não! Lucas gritou, correndo em direção a ela. Mas o caos a envolvia cada vez mais. Não! O que você fez? Clara não podia acreditar no que estava vendo. Ela está ferida! Precisamos de ajuda! A mãe de Clara tentou agir, mas o tumulto tomou conta. E então, Renan puxou um objeto da bolsa e apontou para Clara, fazendo-a parar. O que você faria se eu dissesse que isso era uma armadilha, Clara? Tudo isso foi arquitetado para pegar. Lucas! Você foi usada! A revelação atingiu Clara como uma bomba. O quê? Como assim? Renan sorriu e o olhar dele era malicioso. Você achou que estava ajudando um pobre coitado, mas este romance foi planejado por mim. Eu só queria que você se apaixonasse para que Lucas caísse. O chão pareceu desabar sob os pés de Clara. Sua mente girou. Você está mentindo. Em um jogo de peças falsificadas, você foi a única real, Clara. Apenas um peão, uma isca. E então, no meio do caos, a irmã de Lucas, ainda no chão, levantou a mão. A expressão dela não era de dor, mas de propósito. Ele é o verdadeiro traidor, Clara. O que você não sabe é que Renan não é apenas um rival. Ele é da polícia. E tudo isso foi um plano para incriminar Lucas. O choque reverberou na mente de Clara. Lucas não era o único envolvido em segredos. Renan tinha suas próprias sombras. E agora tudo estava confuso. A linha entre o bem e o mal se misturava. E Clara se via no centro de uma tempestade de traições. Quando as sirenes se aproximaram, Clara sentiu que precisava escolher um lado. Mas cada resposta trazia mais perguntas. O silêncio pairava e o destino dela estava entrelaçado com o de Lucas e Renan, de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Agora, com verdades expostas e alianças quebradas, uma única pergunta ecoava na mente dela. Em quem ela realmente poderia confiar? Clara estava em choque. As palavras da irmã de Lucas batendo em sua mente como um tambor. O caos ao redor dela parecia distante. E tudo o que conseguia pensar era na traição que a cercava. Renan tinha a vantagem e Lucas estava perdendo a batalha. O olhar de Lucas estava carregado de desespero. E ele se virou para Clara, os olhos implorando por compreensão. Clara, por favor, não acredite nele! As palavras saíram entre dentes cerrados. Ele está mentindo sobre tudo. Estou tentando salvar você. Nesse instante, a irmã de Lucas estava no chão, a expressão de dor marcada em seu rosto. O pânico e a preocupação corriam nas veias de Clara. Precisamos ajudar ela! Lucas gritou. Mas os detalhes estavam todos se entrelaçando em uma teia confusa de segredos. Só que antes que pudessem se mover, a loja tremeu. Um estrondo ensurdecedor ecoou pelo ar. Um grupo de homens armados irrompeu pela porta, exigindo a atenção de todos. Clara congelou. Eram os capangas de Renan. Fiquem onde estão! Gritaram, e o medo cortou o ar como uma faca. A cena virou um turbilhão. Clara apertou os olhos, a tensão no ambiente levando sua respiração a um limite perigoso. Renan estava rindo, os lábios se movendo lentamente.
Vocês acham que estão no controle? Estão prestes a descobrir o quão errados estão. E então, no meio do caos, passou um clarão. Clara olhou e viu o que, ou quem, nesse momento, era um dos agentes da polícia que tinha entrado na loja. Mas não era qualquer policial. Era seu pai, Carlos. Clara não o via há anos. E sua presença atingiu como um raio. Pai, o que você está fazendo aqui? O desespero tomou conta dela, mas a raiva ardeu em seu peito ao mesmo tempo. Ele tinha sumido de sua vida e agora estava ali, no meio de toda aquela confusão. Carlos olhou diretamente para Clara. Clara, você precisa sair! Agora! Gritou, a voz carregada de autoridade, mas também de preocupação. Ele não parecia mais o pai que Clara conhecera. Estava mais velho, mais cansado. E o que ele estava fazendo aliado à polícia? A presença dele rapidamente virou sacudida para uma nova perspectiva. Você não pode levá-la! Lucas gritou enquanto os homens postavam-se em posição. E a irmã dele gemia no chão, lutando contra a dor. Ela tem que ficar aqui! Não adianta! Eles estão todos envolvidos em algo muito maior. Carlos dirigiu o olhar para a irmã de Lucas e então para Renan. Você não vai levar minha filha para esse abismo. Um silêncio constrangedor pairou. Carla tentava processar a presença de seu pai junto à polícia e os segredos que sua família tinha escondido. Ele tinha voltado, mas a que preço? O que ele sabia sobre Lucas? O que Lucas sabia sobre ele? A confusão começou a se transformar em uma torrente de emoções. Renan, percebendo a mudança no ambiente, sorriu, como se cada movimento fosse parte de um plano maior. Quem diria, hein? O que temos aqui são um pai, um ladrão e uma donzela perdida. Só me pergunto quem realmente está em perigo. As provocações de Renan pareciam dançar no ar. O certo é que todos vocês têm segredos. E todos estão prestes a serem descobertos. Ele gargalhou e o riso ecoou na loja como um eco de horror. Clara não podia acreditar no que ouvia. Cada segundo era outra bomba, outra nuvem de incerteza. As revelações estavam começando a se acumular e a pressão do momento estava esmagando suas esperanças. Então, o que Renan fez foi inesperado. Ele puxou algo do bolso e atirou um pequeno objeto no chão. Um flash de luz incendiou a loja. No instante, estava tudo em caos. Clara não sabia para onde olhar. O blá 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 e as luzes da câmera piscaram, até que ela finalmente notou uma sombra na porta. O que estava acontecendo? Um homem havia entrado, mas não era qualquer homem. Era alguém que estava longe de inocente. Era Alexandre, o verdadeiro mentor por trás de todo o esquema. O rosto dele, uma máscara de determinação, despedaçou ainda mais as certezas de Clara. Eu não queria que você soubesse, Clara, mas tudo isso foi por sua segurança, disse Alexandre, com um tom de voz suave. Ele fez um gesto, e os capangas de Renan se arrependeram. Você está em meio a tudo isso, e agora não temos como voltar atrás. O pânico aumentava enquanto Clara se perguntava quem era realmente Alexandre. Como ele se ligava a Lucas, a Renan, ao seu pai. Uma onda de confusão e descrença levou seu corpo a fraquejar. E Clara sentiu que o chão estava desaparecendo sob seus pés, no meio daquele barulho. Ela percebeu que o que parecia o amor, uma opção, estava começando a desmoronar. Nada era o que parecia. A única coisa que Clara sabia naquele momento era que não havia mais como voltar atrás. Ela não sabia em quem confiar.
Mas uma coisa era certa. A revelação de Alexandre podia mudar tudo mais uma vez. Com seus corações em fúria e as verdades à flor da pele, a situação passou a ser mais perigosa do que jamais poderiam imaginar. O futuro estava em suas mãos. Mas que futuro era esse? Clara estava em choque, as palavras de Alexandre ecoando na loja. O caos ao redor parecia distante, mas seu coração batia forte. Como ele poderia estar envolvido? O que mais ela não sabia? Lucas estava ao seu lado. A expressão dele misturava desespero e confusão. O que você quer dizer com isso? Perguntou ele, a voz tensa, enquanto a situação se tornava cada vez mais insuportável. Alexandre pôs as mãos nos bolsos. Eu fiz o que fiz para proteger você, Clara. Não viu que estava em perigo? Todos querem algo seu. A tensão aumentou ainda mais. As palavras dele eram como facas cortando a confusão, e o olhar de Clara se dividiu entre Lucas e Alexandre. O que ele sabia? O que mais estava escondido? Renan, que estava em um canto, riu como se tudo fosse um jogo. Proteger? De quem você está falando, Alexandre? Isso é uma piada. A ironia na voz dele apenas aumentava a pressão no ar. Clara sentiu o nó na garganta apertar. As pessoas ao redor estavam cada vez mais preocupadas, a impaciência crescendo. A irmã de Lucas, ainda no chão, gemia de dor. Ele está certo, Clara. Você não entende. Você está no meio de uma guerra. Clara olhou para ela confusa. O que isso significava? Uma guerra? Era uma disputa por poder e controle? Ele não pode ser confiável. Ela se virou para Alexandre. O que você está escondendo de mim? Antes que ele pudesse responder, uma explosão de vidro estremeceu a loja. Clara saltou, assustada. O lugar ficou em silêncio por um segundo. E então, um barulho ensurdecedor ecoou. Lucas instintivamente se lançou em direção a Clara, amparando-a. A adrenalina disparou em suas veias. Seus olhos se fixaram na entrada, onde um grupo de homens mascarados haviam invadido a loja. Todos no chão, agora! A voz de um dos capangas foi clara e ameaçadora. O medo tomou conta. O caos estava de volta e o pânico na loja era palpável. Clara sentiu o coração acelerar. O que estava acontecendo? O que mais poderia dar errado naquele dia? Os capangas olharam em volta, avaliando a situação. Clara estava encolhida contra a parede, Lucas ao seu lado, enquanto a irmã dele forçava um sorriso, despite da dor que a consumia. Você está em perigo, Clara, gritou ela, tentando chamar a atenção da irmã de Lucas. Cale-se! Um dos homens gritou de volta. As vozes estavam misturadas, a tensão crescendo a cada segundo. Clara olhou para Alexandre, que estava calmo de uma maneira perturbadora. O que você sabe? Por quê? Você não se preocupa com nós, porque esse instante já está em movimento. Alexandre parecia contemplativo, como se estivesse assistindo a tudo como um observador. Você e Lucas estão no meio de algo muito maior. E Renan? Bem, ele sempre foi um peão neste jogo. E agora cada um de nós está prestes a ser exposto. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Clara olhou para Lucas. O que você sabe sobre isso? O que ele está falando? A confiança que tinha nele começou a vacilar. Lucas apenas balançou a cabeça, a expressão dele se perdendo em confusão. Mas, de repente, o ambiente estourou em ação. O capanga se virou, a arma em punho,
e tudo parecia estar em câmera lenta. Ele disparou, mas não contra Lucas. O tiro atingiu Alexandre. Clara viu a cena em um flash. Ele caiu para trás, a expressão de surpresa em seu rosto. O tempo pareceu parar. Um grito ecoou pela loja. A irmã de Lucas caiu em lágrimas e Clara ficou sem reação. Não, não pode ser! O choque a envolveu como um manto pesado. Alexander se contorcia no chão, a vida dele escorrendo. São todos manipuladores. Foram suas últimas palavras antes de seu corpo ficar sem vida. Clara ficou paralisada. O que ela deveria fazer agora? A verdade a queima como uma chama, e o mundo começou a girar de novo em torno dela. Renan sorriu ao ver o caos se agravando. Agora tudo começa, Clara. A roda da fortuna gira. As sirenes dos policiais se aproximaram e o pânico tomou conta da loja mais uma vez. Clara olhou para Lucas, seus olhos se cruzando em um mar de confusão e dor. O que tudo isso significava? Os laços estavam prestes a se romper e as verdades escondidas estavam prestes a serem expostas. Ela precisava decidir rapidamente: seguir seu coração ou se perder em um abismo de enganos que parecia não ter fim. A vida dela estava em risco. E agora, essa guerra exatamente com quem deveria confiar a tornava ainda mais íntima. Dentre todo aquele caos, a única coisa que restava clara para Clara era que tudo estava prestes a mudar novamente. E ninguém sairia impune. Clara estava congelada. O corpo de Alexandre no chão parecia um pesadelo que ela não conseguia acordar. O choque passava pela menina sem grana. Pede para pagar depois. E o rico toma uma decisão surpreendente que muda tudo. Clara estava à beira de um colapso. O escuro pesadelo financeiro engolira sua pequena loja de antiguidades numa cidade onde as belezas do passado eram sufocadas pela desigualdade. Os sussurros, cruelmente abafados dos vizinhos, apenas ressaltavam sua solidão. O sino da porta da sua loja soava triste, como se também soubesse que cada cliente que entrava só estava interessado nas quinquilharias baratas que enchiam as prateleiras, em vez de nas verdadeiras relíquias, aquelas que guardavam histórias. Com as contas se acumulando, era apenas uma questão de tempo até que ela tivesse que fechar as portas. Um dia, ao observar a esquina da rua que dava direto para seu pouco movimentado comércio, Clara viu uma figura enigmática. Lucas, o homem que exalava riqueza e mistério, passava com seus trajes elegantes e um olhar que escondia segredos profundos. O que ele queria com uma loja de antiguidades? Ela precisava de dinheiro e rapidamente. Uma ideia maluca surgiu em sua mente. Que tal oferecer algo em troca de um respiro financeiro? Com o coração acelerado, Clara decidiu abordá-lo. Posso entregar este raro relógio de bolso apenas por um adiantamento para pagar as dívidas? Propôs tremendo. Era uma ousadia, um desespero e, acima de tudo, uma última tentativa. Lucas, em vez de rir ou desprezar, a fitou com um olhar que parecia penetrar sua alma. O que me garante que você pagará essas dívidas depois? A pergunta ociosa ecoou no ar pesado. Ela se viu envolvida numa negociação bizarra. Lucas não só aceitou sua proposta, como ofereceu ajuda para restaurar a loja. À medida que foram se aproximando, a complexidade de Lucas começou a se revelar, como camadas de uma cebola sendo descascadas. Histórias de um passado manchado pelo crime começaram a se entrelaçar ao presente e, ao mesmo tempo, fabricavam uma teia de sentimentos contraditórios. Ele era um homem marcado
obcecado por sua fortuna, mas a sombra de seus atos o seguia como uma nuvem negra. O que deveria ser um simples acordo tornava-se uma dança delicada entre a necessidade de Clara e o que Lucas escondia. Cada olhar arocado trazia consigo um misto de esperança e receio. A cidade também não a deixava em paz. Pessoas sussurravam pelas esquinas e Clara já podia sentir o peso do julgamento em suas costas. O que fariam se descobrissem sobre o passado de Lucas? Enquanto a pressão externa crescia e a loja começava a ganhar vida novamente, a conexão entre eles se intensificava. Clara se via em um dilema moral. A pergunta que a torturava estava sempre na ponta da língua. Até onde ela estava disposta a ir? Confiar em Lucas seria a escolha certa ou um erro fatal? O final feliz parecia um sonho distante. Enquanto cada pequeno avanço em seu relacionamento revelava mais segredos obscuros. O que a cidade descobriria sobre eles? Estaria ela pronta para enfrentar as consequências? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Sem aviso, dá só uma conferida rápida do botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava a ponto de desmaiar com a intensidade das emoções. A loja, que começava a ganhar vida, agora parecia um reflexo vago do que poderia ser. Com Lucas, cada dia trazia uma nova expectativa, mas também um peso crescente de segredos não ditos. As paredes da loja sussurravam histórias que Clara ainda não conhecia, e isso a consumia. Mas algo estava prestes a mudar. O sino da porta tocou novamente, trazendo um visitante inesperado. Era Renan, o rival de Lucas, aquele que sempre esteve à espreita, como uma sombra. Ele entrou com um sorriso cínico e um olhar que parecia calcular cada movimento. Clara sentiu um calafrio. Ela sabia que Renan não era alguém em quem se podia confiar. Vejo que a loja está mais movimentada. E o que temos aqui? Um rico benfeitor? Disse Renan, as palavras cheias de sarcasmo. Clara sabia que ele estava ali para criar problemas, mas não fazia ideia de que aquele seria um dia que mudaria tudo. Lucas, que estava atrás do balcão, ergueu a cabeça, seus olhos ardendo com uma raiva. Imediata! O que você quer, Renan? A tensão no ar era palpável, e Clara sentiu como se o tempo tivesse parado. Antes que Renan pudesse responder, ele puxou um objeto do bolso, um velho celular, que ele levantou como se fosse uma bomba. Oh, vocês acham que estão a salvo, não é? Eu sei o que ele esconde. O coração de Clara disparou. O que Renan queria dizer? A expressão de Lucas se transformou em uma máscara de frieza, mas os dedos dele tremiam levemente. Clara sentiu um nó na garganta, a ansiedade misturada a um medo inexplicável. O que você sabe? Lucas exigiu, avançando em direção a Renan. Renan parecia se deliciar com o drama. Eu sei sobre o que você fez, Lucas. E agora, minha querida Clara, você está presa
no meio de algo muito maior do que sua lojinha de antiguidades. O que vou revelar pode destruir tudo. Ele piscou, como se fosse uma piada. Antes que Clara pudesse processar, Renan pressionou um botão no celular. Uma gravação começou a tocar, e a voz de Lucas ressoou pela loja, clara e inconfundível. Clara congelou. Era uma conversa entre Lucas e uma figura obscura, falando sobre uma entrega de objetos roubados, relíquias que ele supostamente restaurava. O mundo dela desabou em um instante. As palavras de Lucas, antes cheias de segurança, agora pareciam uma traição. Não pode ser. Clara murmurou, seu coração desmoronando. Lucas estava envolvido em algo criminoso? Ele olhou diretamente nos olhos dela, um turbilhão de emoção passando por seu rosto. Clara, isso não. É o que parece. Ele parecia desesperado, mas o grito de Renan retumbava no fundo. Ah! Mas é exatamente o que parece! Seu namorado é um ladrão e você está a um passo de perder tudo. Sua loja, sua dignidade e talvez até mais. A pressão no peito de Clara crescia. Suas mãos tremiam. As paredes que antes seguravam sua determinação agora desmoronavam, revelando a verdade nua e crua. Pessoas do lado de fora começavam a se aglomerar, atraídas pela cena. Clara sentiu os olhares curiosos sobre ela, cada murmúrio como balas atingindo seu coração vulnerável. Um misto de ira e tristeza a invadiu. Como poderia ter confiado em Lucas? Será que tudo foi uma mentira? Renan se despedia com um sorriso vitorioso, enquanto Lucas lutava para explicar. O semblante dele estava ferido, mas Clara se sentia perdida, afundando em um mar de dúvidas. O que mais Lucas escondia? E como Renan sabia daquelas conversas? Ela se sentiu cercada, levando em conta cada palavra, cada gesto, enquanto a verdade pulsava como um tambor na sua mente. A loja já não era um santuário, era um campo de batalha. Clara, escute! A voz de Lucas era quase um sussurro, mas era como se a cidade inteira estivesse escutando. Clara precisava decidir. Acreditar no homem que poderia ser tudo, ou aceitar a realidade que estava se desenrolando diante dela. O que mais ela ainda não sabia? Poderia suportar a pressão de descobrir? Assim a vida de Clara, com toda a sua fragilidade e esperança, parecia pronta para uma virada ainda mais sombria. As palavras de Renan ainda ecoavam nas paredes da loja, um turbilhão de desconfiança e dor a envolvendo. Clara estava paralisada. O tempo parecia ter desacelerado. Ela olhou para Lucas, que tentava em vão encontrar as palavras certas, mas a expressão em seu rosto falava por si. Desespero, medo. Clara, por favor, me escute. Ele estendeu a mão, mas ela deu um passo para trás, seu coração batendo descompassado. O murmúrio da multidão do lado de fora só aumentava. E Clara começou a sentir o peso do que se aproximava. Renan sorriu, como se a dor dela fosse um espetáculo. Você não sabia, não é? Lucas sempre teve muita sorte, ou talvez eu devesse dizer, fazendas muito interessantes. Ele tossiu e soube que havia algo mais e que aquilo era apenas o começo. Eu posso ajudar você a entender tudo isso, se você estiver disposta. Ainda em estado de choque. A verdade que se desenrolava diante dela era muito pesada para suportar.
Antes que ela pudesse responder, houve um barulho ensurdecedor na porta da loja. Olhos se viraram para a entrada e um grupo de homens entrou. Todos estavam vestidos com trajes escuros. E suas expressões mostravam que não estavam ali para comprar antiguidades. Lucas, um dos homens, disse, com uma voz profunda que cortou o ar como uma faca: é hora de você prestar contas.